Em reflexões que edificam, trago nesta ocasião uma palavra muito importante: gratidão ou reconhecimento. E falo do grande apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, e nas suas cartas ele sempre termina lembrando de nomes, lembrando de pessoas, lembrando o que elas fizeram, como foram úteis a ele e ao seu ministério. É muito interessante pensar sobre isso, sobre a gratidão ou reconhecimento. E Paulo mostra esse seu espírito de reconhecimento da ajuda, das bênçãos que as pessoas foram na sua vida durante o seu ministério. É interessante que nesta carta que estou usando, a carta de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, ele acrescenta mais alguns nomes a uma lista de 36 nomes. Veja, nas suas cartas ele foi usando, ele foi fazendo o reconhecimento, mas aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 16, ele acrescenta alguns nomes a mais 36. Quer dizer, ele já havia falado, ele falou nas suas cartas de 36 nomes, 36 pessoas, e agora ele acrescenta de forma muito interessante, muito interessante. Ele está tentando mostrar aqui a ação através ou como fruto do Espírito, quer dizer, resultado da pessoa estar vivendo na dependência do Espírito Santo, e isso então é fruto do Espírito. O querer fazer, o estar pronto a ajudar, a cooperar, tudo isso é muito interessante. E ele então vai fazendo esse reconhecimento, e aqui Paulo fala de 3 nomes ou de 3 pessoas que no seu ministério foram, além das outras, muito importante. Ele está falando no capítulo 16, no versículo 18, ele está falando de Estéfana, está falando de Fortunato e está falando de Acaico. 3 nomes que ele cita, e certamente estes nomes eles ressaltam na lista que Paulo tem, exatamente pela maneira como Paulo reconheceu o trabalho e percebeu o quanto eles estavam fazendo. É muito interessante, eu quero deixar isto claro, não é? Ele menciona que foram, vejam bem, ele menciona que foram intermediários de alguma oferta para suprir suas próprias necessidades materiais. E aqui no caso, suprir ou supriram o que me faltava. O texto bíblico diz isso. Supriram o que me faltavam. É tão interessante quando a gente tem alguma falta, quando tem alguma necessidade, e chega alguém e pode te ajudar. E se oferece para cooperar e quer fazer algo em prol, em benefício, de forma assim, tranquila, sem nenhuma cobrança, mas querendo mesmo ser útil, querendo abençoar de fato as pessoas. Quando Paulo fala então de Estéfanas, quando ele fala de Fortunato e de Acaico, ele está tentando mostrar o quanto essas pessoas, entre as outras, foram úteis em seu ministério. Em segunda colocação, ele complementa então essa referência que faz aos 3 de forma muito, muito marcante. Quer ver? Ele diz assim no versículo 18, olha aqui: porque recrearam o meu espírito, assim como o vosso. Escrevendo aos Coríntios, eles recrearam o meu espírito, assim como o vosso. É tão interessante então considerarmos exatamente essa visão que Paulo tem e essa palavra que ele usou de forma tão apropriada. Recrearam. Muitas vezes o nosso espírito está angustiado, está apertado, está entristecido. Muitas vezes o nosso espírito está preocupado com tantas coisas que poderiam serem feitas, resolvidas,
mas não se acha uma forma, um jeito para se fazer. Aí aparece alguém que fala: peraí, eu posso fazer alguma coisa, eu vou intermediar, eu vou abençoar, eu quero ajudar. E então isso é uma coisa tão abençoadora que consegue recriar, quer dizer, traz alegria, traz paz, traz tranquilidade ao coração de alguém que está aflito por uma situação que lhe ocorre. É tão interessante pensar nisto, e eu quero encerrar pensando, e aliás, lembrando do versículo 14, que está nesse capítulo, no versículo 14, que está no capítulo 16. Olha só esse versículo que diz: todas as vossas, presta bem atenção, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O amor é a mola mestra naquilo que vamos fazer, na disponibilidade, na disposição, na conquista de coisas. É o amor. Se eu vou fazer, se você vai fazer, se alguém vai fazer, Paulo diz aos Coríntios: façam com amor. E quando a gente faz com amor, a gente faz muito melhor, faz muito mais, consegue ir além da expectativa, e certamente fazendo algo em benefício de alguém, em benefício de outrem, a gente está recreando o espírito desse alguém. Eu encerro com essa frase dizendo: coisa bonita é você ser reconhecido como alguém que recreia o espírito de outrem. Isso é obra, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Se você tem que ser reconhecido, creio eu, o melhor reconhecimento é esse. Alguém que reconheça você como ter feito algo em benefício, ter tranquilizado, ter acalmado, né, o espírito de alguém. Eu acho realmente muito bonito e creio que isto é obra, ação, atitude do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo soube reconhecer, soube ser grato e registrou nas suas cartas a sua gratidão. A gente sabe o quanto ele passou, mas ele não se esqueceu dessas três pessoas, não é? O Estéfanas, o Fortunato e o Acaico, que recrearam o seu espírito. Será que eu tenho alguém para recrear? Será que alguém está dependendo do fruto do Espírito na minha vida, a que eu possa abençoar, recrear alguém? É importante que eu pense nisso e descubra de que maneira eu posso ser usado pelo Espírito Santo em abençoar pessoas, obras, a própria igreja que pertencemos, enfim, de que maneira eu posso ser bênção na vida de outrem. Pensa nisso e eu desejo que Deus abençoe você ricamente.